falar da tua palavra, falarmos das tuas vontades para as nossas vidas. Eu já adianto aos irmãos, eu trouxe aqui meu roteiro. Eu brinquei com a minha esposa, com a Maria Clara, porque o pastor Daniel vem pregar, falar, não traz um papel, fala mais de 30 versículos, o pastor João fala 30, e eu, para falar 3 versículos, tenho que trazer 2 páginas. Então, peço licença aos irmãos, porque eu trouxe aqui um estudo que Deus tem colocado no meu coração, e eu quero que você já comece a refletir, antes de lermos o estudo, a palavra, sobre o convite que Deus, que Jesus irá fazer a você durante esse breve estudo. Então peço aos irmãos que abram a Bíblia, sua palavra, no capítulo, em livro de Romanos, carta de Paulo, aos Romanos, capítulo 2, vamos ler dos versículos 1 ao versículo 10. É o texto base da nossa lição, e depois teremos também a leitura ao longo do estudo de um outro texto. Diz assim a palavra de Deus: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque ao que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Eu vou aqui avançar um versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então Paulo escreve essa carta aos Romanos, e ele toca num ponto fundamental, entre outros, nesse texto. Salvo pelas obras, meu irmão, ninguém escapará do dia do juízo. Ninguém escapará do dia do juízo. E aí entra uma pergunta: quando comparecermos à presença do Deus Criador, no último dia para seu julgamento e veredito, qual será o teste geral pelo qual seremos julgados? Qual será o teste geral pelo qual seremos julgados? Estaremos diante de um juiz soberano, de uma justiça perfeita, mas qual será o teste? Marcelo, seremos julgados por termos recebido ou não a justiça adquirida e concedida por Cristo. Eu recebi justiça concedida por Cristo, julgamento é um. Eu não recebi a justiça concedida por Cristo, o julgamento é outro. Vai ser assim? Um Deus parcial? Não. A gente vai ver mais à frente que o juízo de Deus é imparcial. Paulo então declara: Deus dará a cada pessoa
de acordo com o que ela fez. Deus dará a cada pessoa de acordo com o que ela fez. Marcelo, mas então quer dizer que Paulo está se contradizendo? Irmão, abra para mim Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos 20 versículos, 20 e poucos versículos aí antes. Romanos 1, versículos 16 e 17. Diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmão, a salvação não pela obra. Salvação em Cristo Jesus. Só há salvação em Cristo. Só há um caminho. Ou melhor, só há o caminho. Marcelo, mas onde que entra então a obra na vida de um cristão que já aceitou Jesus Cristo, já reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já se arrependeu dos seus pecados? Onde que entra a obra nisso? O julgamento acontece com base nas obras. Sabemos como que as obras falam por si só. Olha o versículo número 6 de Romanos 2. E retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, segundo o seu feito, segundo a sua obra, segundo as suas ações. Eu acho que tão propício tem sido falar de obra, né, nesse momento de pandemia, falar de feitos, de ações. Será que Paulo está se contradizendo? Não, Paulo deixou bem claro. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus. É um dom gratuito de Deus. Fomos salvos pela graça, não merecemos. Porém, uma vez salvo, uma vez transformado em Cristo Jesus, o que essa pessoa tem prazer em fazer? Obras. O que ela tem prazer para mostrar essa fé salvadora dela, essa fé transformada? Ela passa a formatar, ou melhor, essas obras são formatadas por uma fé salvadora. Quantas obras são feitas e muitas vezes elas não reproduzem ou não mostram o seu devido valor? Quantas pessoas fazem obras por um benefício próprio? E eu falei de um convite, e essa palavra mexeu muito comigo, porque Deus está fazendo um convite para você participar de algo maior. Você participar de um projeto maravilhoso, um projeto de Deus, um projeto que é perfeito, e Ele nos convida. A nossa quitação diante de Deus, para eu estar quite com Deus, o que eu recebi por meio da fé? A salvação em Cristo Jesus. Não merecida, por isso que é graça. A salvação vem pela graça, favor imerecido de Deus para conosco. Mas, uma vez que eu reconheço isso, e eu entro em ação, e eu começo a realizar obras, eu passo a ter um comportamento cada vez mais condizente, coerente com a minha fé salvadora. Eu tenho obras, eu crio, ações. Eu tenho um procedimento que é adequado, pelo menos que é bem visto por Deus. Meu irmão, somos salvos independente da lei. Independente da lei, somos salvos em Cristo Jesus. Ou independente que você faça, uma vez que você reconhece Jesus e o aceita, você está salvo. Só que agora, você tem que pensar o seguinte: o que eu vou responder? O que eu vou falar? O que vai ser mostrado no dia do juízo? O julgamento acontece com base nas obras. E aí eu peço aos irmãos que abram o Salmo 62. Salmo 62.
versículo... Eu vou ler o Salmo todo, porque nós vamos entrar em vários pontos dele. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Salvação só em Cristo Jesus, só em Deus. Só Ele é minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Se pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Deus vai te retribuir, segundo o seu procedimento, segundo a sua obra. Paulo, lá em Romanos, ele busca esse texto, esse Salmo de Davi, e olha que interessante, nos versículos 3 e 4 do Salmo 62, pessoas o quê? Falando mal do rei que foi escolhido por Deus. Porque a gente fala em obra, não pense você que obra é só eu chegar e fazer algo do ponto de vista de ação. Não, o falar, o proferir, também são ações, meu irmão. São procedimentos. Então, muitas vezes, não adianta eu, às vezes, mostrar uma obra, mas as minhas falas são outras. Ou falo uma coisa e o coração pensa outro. Salmo 62 diz que, Davi, dizendo no versículo 3 e 4, um grupo conspira com o rei escolhido por Deus. E a gente fica vendo nos dias de hoje, né? Irmãos usando a internet, redes sociais, WhatsApp, e tendo comportamento ou uma fala muito pesada por conta de governantes, de políticos, às vezes, né, discutindo com outros irmãos. No mesmo salmo, um outro grupo encontra descanso somente em Deus. Sabe-se que dele vem a minha salvação. Nossas obras consistem em encontrar salvação em Deus e fazer dele o seu centro. Qual é a maior recompensa, ou a principal recompensa de um cristão quando ele faz uma boa obra? E seja da mais simples, da mais complexa, o ato de você fazer algo bom, fazer o bem, como a palavra diz, qual a recompensa para o cristão? O próprio ato de fazê-la. Eu vou levar, exemplo, tá? Uma cesta básica na casa de um irmão. Qual a recompensa? O ato de fazer isso. Tem que preencher o seu coração. Por quê? Porque o centro da sua salvação é onde? É Cristo. A minha obra tem sentido quando toda a minha obra tem como centro, como alicerce, Jesus. E essa atitude que Deus retribui para cada um de acordo com seus feitos, com seu
procedimento. Ontem nós conversando sobre isso no Pocket, tem sido uma bênção. A gente começa a entender que uma fé salvadora, uma fé transformadora em Cristo Jesus, começa a tornar essa obra o quê? Legítima. Primeiro porque você começa a se relacionar com Deus, começa a conhecer mais o seu Deus, e Ele te torna mais sensível ao seu redor. Porque se você não estiver em comunhão com Deus, eu falo isso por experiência própria, a gente fica o quê? Meio que cego. A gente só enxerga o quê? O nosso contexto, o nosso umbigo. Não estamos sensíveis a outras pessoas, irmãos, ou uma obra. E essa sensibilidade, esse olhar, vem de Deus. Paulo pede tanto às pessoas religiosas e não religiosas, nessa carta aos Romanos, que ponderem sobre suas obras. E ponderar sobre as suas obras, desculpe, é também pensar naquilo que não estamos fazendo. E aí um texto que eu chamo a atenção, do livro que nós estamos usando no Pocket, Estudo da Mocidade, as obras são a evidência, não a base da salvação. As nossas obras não são a base da nossa salvação. A nossa salvação tem como base o quê? Jesus Cristo. Mas as nossas obras, as nossas ações, desde o proferir uma palavra, desde um olhar para o irmão, uma atitude da mais simples ou da mais complexa, enquanto obra, enquanto feito, evidencia a sua fé. Sabemos o quanto um ato, uma atitude, fala mais que uma palavra. O quanto um comportamento, né, um olhar, uma ajuda, fala mais que uma palavra. Nós pregamos também por meio das nossas obras, nossos feitos. Paulo está dizendo que as obras importam, claro que importam. Deus nos convida a participar disso. Não como base para a salvação, mas como prova de que alguém tem a fé que salva. Eu tenho a fé que salva. Então eu vou em obra, eu vou entrar em ação. Como é o exemplo disso? Jesus. Mais do que ele fez mais do que? O que importa fundamentalmente é o relacionamento da pessoa com Deus, como seu refúgio, sua rocha e salvação. E eu tenho pedido muito a Deus, Senhor, sensibilidade nesse momento de pandemia, o pós-pandemia, sem precedentes para a nossa sociedade, como o pastor disse, para o mundo, para o Brasil, ainda mais um país, né, subdesenvolvido ou em desenvolvimento, como dizem. Então, um olhar para essa palavra, e Deus está nos convidando para entrarmos em ação. Gente, e o poder de Deus é tão maravilhoso, porque há mais ou menos 2 semanas eu trouxe um estudo aqui, onde nós falamos em entrar em ação. Não sei se os irmãos se lembram. Entrar em ação, agir, né? Sair da inércia, pensar, planejar, né? Organizar sua vida, porque Deus vai te chamar e está te chamando. E é muito bacana, enquanto está cantando, tem louvores aí, né? Cânticos assim. Eu faço parte de um exército. Pai, meu irmão, mas já viu o exército parado? Exército planeja, treina, se organiza para entrar em ação. Que exército é esse que não tem obra? E como será visto? Como seremos vistos? No modo como essa pessoa percebe a própria vida e no que ela faz. Mas eu não tenho. Meu irmão, a oração é uma atitude, tá? A oração é uma grande ação. E às vezes nessa primeira ação, que é a oração, Deus vai colocar o que no seu coração? Os próximos passos. E eu falei há 2 semanas aqui no estudo sobre agir, e agora, essa semana o pastor nos colocou na escala,
E eu orando a Deus, Senhor, prepara uma palavra para o teu povo, para a tua igreja, para a minha vida, misericórdia de nossas vidas, e que então o Senhor traga uma palavra. E a palavra que ele trouxe é essa: temos que agir, entrar em obra, fazer obras, entrar em ação, nos preocupar com nossos procedimentos. Ah, errou? Pede perdão a Deus, levanta a cabeça e segue em frente. As boas obras mostram que temos fé salvadora. Não se somam à nossa fé para nos salvar. Não tem melhor ou pior salvação em Jesus, não. É uma só. O verdadeiro caminho. Quer ver um exemplo? De que o fruto, a obra, mostra uma fé salvadora? Quando você olha para um pé de maçã, uma bananeira, o fruto que você vê ali é sinal de quê? Que ele tem vida, correto? Senão teria fruto. Ou então a árvore já teria caído, apodrecido. Então quando eu olho para um pé de laranja, a laranja é o fruto. Mostra o que para mim? Que ali propicia vida. Mas quem que leva o nutriente, a água, o açúcar, os nutrientes do fruto, até o fruto, até a flor? A raiz. Algum pé de fruta, alguma planta sem raiz sobrevive? Não. O fruto me mostra que ali existe vida. Mas onde está a essência daquela vida? Na raiz. Qual que é a nossa raiz? Onde está a essência da nossa vida? Jesus. Então você entrega fruto, entrega obra. E já viu alguma criança ou alguém balançar pé de fruto, alguma árvore frutífera que não tem fruto? Já ouviu alguém apedrejar, alguém incomodar uma árvore sem fruto? Não. Quando que eu subo numa árvore? Ou enquanto criança fazia isso? Para pegar o fruto. Pedra, na árvore que tem fruto. Quando que a gente balança uma árvore? Quando ela tem fruto. Então, fruto é sinal que realmente você está entregando. Se você está entregando, você mexe, você abala o cenário espiritual, meu amigo. Uma vida de justiça transformada, justiça em Cristo Jesus, é a prova de que temos fé real. Não escaparemos ninguém do dia do juízo final. E nós seremos perguntados, ou passará lá, né, o filme da nossa vida perante Deus. E vamos ter que prestar conta das nossas ações. O nosso entendimento da salvação pela graça não diminui o nosso desafio. Sou salvo pela graça? Sou. Mereci? Não. Recebi de quem? De Deus, em Cristo Jesus. Isso não diminui meu desafio. Meu desafio é grande. De estar sensível ao outro. Né? O papel social da igreja. E você, igreja, e o nosso papel social. As obras das nossas mãos devem ser mudadas, formatadas. Por quem? Ou por quê, né? Pela fé transformadora que nós obtivemos por meio de Cristo Jesus. E aí entra uma pergunta. Quando eu começo a entender que a minha obra é fruto da minha fé, é fruto da minha fé transformada, da minha fé formatada, de um novo homem nascido em Cristo Jesus, a pergunta que eu faço para mim: será que a minha fé é sincera e real? Será que a minha fé é sincera e real? Será que a minha fé transformadora tem gerado bons frutos? E olha o versículo 7. Versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. 2 pontos. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem. Perseverando. Perseverando é o quê? O que é esse verbo? Agindo, movimento. Andando, perseverando, orando.
Procuram o quê? Glória, honra e incorruptibilidade. E alguns textos, né? No estudo, por exemplo, do Keller, ele fala a palavra imortalidade. O que nós buscamos quando fazemos o bem? Honrar quem? Honrar Deus. O único, e eu aprendi isso com o pastor João, meu primeiro pastor e meu pastor até hoje, com o pastor Daniel. O objetivo da nossa vida é glorificar Deus. E quando eu faço algo para alguém e esse alguém glorifica a Deus, a minha obra glorifica a Deus, glorificou a Deus. E aí, meu irmão, no versículo 9, eu quero chamar a sua atenção para 3 palavras. Olha para mim no versículo 9. Desculpe. Versículo 7. Procuram glória, honra e incorruptibilidade. O que se refere a isso, né? 3 características ou qualidades provenientes de quem? De uma vida com Deus. A gente não fala aqui? Seremos glorificados no Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai nos buscar, né? Ele compartilhar sua glória conosco. Imortalidade, vida eterna. Buscamos isso onde? Em Deus. E o Salmo 62 falou nisso. O único que é digno de glória, Deus. A Ele toda a minha glória. E o Salmo 24, Joel leu aqui, só sobre isso. Então, as minhas obras falam sobre minha fé. E o que nós buscamos? Honra, glória e imortalidade no único que tem isso, que é Deus. Nossa rocha, nosso refúgio, nossa salvação em qualquer tempo. E são coisas boas de buscar. Desde onde? Desde que seja na verdadeira fonte. Vai buscar honra fora de Deus? Você vai ter? Vai ter problema. Tá vendo aí? Quantas pessoas, né? Buscam honra, que não tem nenhuma relação com o nosso Deus, Deus verdadeiro, o único Deus, e daqui a pouco nem se lembra mais dessa pessoa. Quantas pessoas tiveram glórias em suas vidas, longe de Deus, e onde estão essas pessoas? Cadê a glória delas? Deus dará a vida eterna àqueles que o buscarem no conhecimento acerca dele. As nossas obras falam da nossa fé salvadora em Cristo Jesus. E aí, meu irmão, olha o versículo 9. Perdão. Versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Marcelo, beleza, vamos entrar em ação. Quais as consequências? Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro e também ao grego. E aí, Paulo mostra para religiosos e não religiosos, gregos e judeus, gentio, e fala para nós o seguinte: você pode ser o que for, cultura que você quiser, rico, pobre, brasileiro, americano, judeu, não judeu, a sua condição social, a sua condição intelectual, a sua condição cultural não vai fazer a diferença. Porque Deus diz assim, no versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. O seu juízo é imparcial. Para mim, para o Nicolas, pastor Daniel, para Flávio, para o Joel, para o irmão, não tem esse papo. Ah, mas eu não tenho isso não com Deus. Irmão, você vai agora prestar conta diante de Deus dos seus procedimentos. Ou seja, em Deus não há o quê? Parcialidade. É o juiz perfeito. Graças a Ele, vão colocar minha vida para Ele julgar. E Paulo fala que o julgamento cabe a Deus.
lá no versículo 1 de Romanos 2, o que Paulo está falando com os irmãos da igreja lá em Romanos? Portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas. Está querendo impor juízo sobre o seu irmão? Quando você julga o seu irmão, você não só está apontando um erro dele, como está dizendo que ele é digno do juízo de Deus. E você não? Não importa quem somos, mas o que fazemos. Não nossa origem, classe social, família, cultura, país, nacionalidade, mas como nos relacionamos com Deus. Porque da minha relação com Deus eu tenho frutos. E são dessas obras, desses frutos que Paulo está falando. Que vai mostrar uma fé salvadora. Então o convite que Deus nos coloca é para entrarmos em ação, fazermos obras, procedimentos, feitos, seja numa fala, numa oração, né? Por isso, oração, tem a palavra ação, não sei aqui sobre epistemologia, não sei sobre linguística, mas tem algum sentido, porque oração é você agir, orar, verbo. Ah, Marcelo, eu não sei como começar, eu tenho vontade, Deus colocou no meu coração desejo. Ora a Deus, para te mostrar por onde começar, ou a quem receber alguma obra que você tem no coração. Deus mostra. E é nesse relacionamento com Deus que vem o quê? Uma sensibilidade de vocês perceber. Ninguém percebe que você percebeu. E às vezes você faz uma ajuda àquela pessoa, uma obra àquela pessoa, uma família, e ninguém fica sabendo. Glórias a Deus por isso. Não tem jeito. Se eu não me relacionar com Deus, eu não tenho conhecimento das suas obras, desse convite que Ele me chama. Imagina, você fazer parte de algo muito maior, de um projeto de Deus, do seu reino. Esse é o convite que Deus nos faz. E obviamente, tem muita gente precisando dos nossos procedimentos, dos nossos feitos. Muitos precisando de Deus. E eu posso levar um pouco, né? Ou melhor, levar essa palavra, levar sobre esse Deus por meio de uma obra, de uma ação. Agradeço a oportunidade, primeiro a Deus, por sua misericórdia, o seu amor com a minha vida, com os irmãos. Peço aos irmãos que estão aqui na igreja, no templo, que estão em casa, que fechem seus olhos. Vamos orar, pedindo a Deus essa sensibilidade com o outro, com o próximo, uma transformação cada vez maior da nossa fé. Oremos. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por tua palavra. Muito obrigado por teu amor conosco, a tua misericórdia. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado porque tua palavra nos mostra que somos teus filhos e temos que entrar em ação. Temos que produzir bons frutos, praticar o bem, Senhor. Que essa palavra faça morada em nossos corações, que essa palavra encontre um terreno fértil no coração de cada um da tua igreja, desta casa. Em cada família possa existir terreno fértil e que a tua palavra gere frutos, que a tua palavra faça crescer ainda mais o teu reino, que o nosso relacionamento com o Senhor possa gerar verdadeiros frutos para a honra e glória do teu nome, honra e glória do nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, pela tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Agradecemos ao Senhor de todo o meu coração, no nome de Jesus. Amém.